pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós iremos discutir sobre a arquitetura e topografia dos maxilares. Então, os maxilares são compostos por dois ossos unidos pela face medial. Então, olhando pela vista anterior do crânio, a gente consegue perceber que existe essa linhazinha aqui nessa região que faz a divisão da linha média. Então, daqui para cá nós temos o maxilar direito e daqui para lá o maxilar esquerdo. No entanto, apenas essa informação na odontologia não é o suficiente, porque nós precisamos estudar os acidentes ósseos que têm alguma relevância clínica para a prática diária profissional. Então, nesse sentido, nós iremos estudar esses ossos de maneira desarticulada. Então, temos aqui os dois maxilares. Esse aqui é um osso maxilar humano mesmo. E eles são unidos pelas faces medial ou face nasal. Como eu já falei para vocês, se existe a face medial e face nasal, existem outras faces que formam esse osso, que é considerado um osso de forma irregular. A literatura diz que ele tem um formato piramidal, porque ele vai ter algumas extremidades mais avantajadas, né? Então isso dá para considerar que ele tenha um aspecto piramidal. Na imagem desse osso que estou mostrando para vocês, eu quero que vocês desconsiderem esse outro osso aqui, que é o osso zigomático. Ele é um osso à parte, ele não faz parte do osso maxilar. Então aqui nessa região, que se vocês forem observar mais próximo, dá para perceber que tem uma suturazinha, uma linha de sutura, que faz a divisão do osso zigomático com o osso maxilar. E essa área de união entre o osso zigomático e o maxilar é nomeada de processo zigomático da maxila. Nós temos outros ossos que depois vocês vão estar vendo nas nossas aulas práticas. Nós temos alguns ossos aqui na faculdade que ele não está articulado o osso zigomático. Então vamos lá. Na vista anterior, que é essa vista aqui que eu mostro para vocês, existem 4 acidentes anatômicos que são de relevância para a odontologia. E dentre eles, o primeiro que eu gostaria de estar citando para vocês são as eminências alveolares, que são exatamente essa ondulação que é criado sobre as raízes dos dentes que são implantados no interior dos alvéolos. Alvéolos são essas cavidades aqui, onde os dentes são implantados. Então, dentre todas essas eminências alveolares, que são todo esse abaulamentinho aqui, tem uma que é mais proeminente, e essa é a eminência canina. Para se descobrir qual que é a eminência canina, o primeiro passo é saber aquela que é mais avantajada, mais proeminente. Uma outra maneira de saber é você contar os dentes de medial para distal, que é incisivo central, lateral, canino. Então, se aqui é o canino, exatamente nessa região vamos ter a eminência canina. Superiormente ao ápice, nessa região aqui vai estar inserido o canino. Então, superiormente ao ápice, o ápice estaria localizado mais ou menos aqui, mas deslocado um pouquinho mais para a distal, nós vamos ter a fossa canina, que é exatamente a região, que é uma depressãozinha óssea, onde se tem a inserção do músculo levantador do ângulo da boca. Esse acidente anatômico ele tem a relevância clínica pelo fato de que, na necessidade de se fazer uma cirurgia onde vai ter descolamento da gengiva, descolamento do periósteo, se você subir até mais ou menos essa região e desinserir o músculo levantador do ângulo da boca, vai provocar um rompimento, né, a desinserção dele. É lógico que ele tem sim uma capacidade de cicatrizar, mas ele pode cicatrizar de maneira falha, provocando um sorriso inestético. Ainda nessa face, nós conseguimos identificar aqui nessa região o forame infraorbital, que é exatamente um buraquinho aqui, ó, onde eu coloco a pontinha da grafite, que é por onde passa o nervo infraorbital, que vai dar inervação e sensibilidade aos premolares, além da pálpebra inferior. Toda essa região acima do ápice das raízes é compreendida como a parede anterior do seio maxilar,
que o seio maxilar é exatamente essa cavidade aqui, pneumática, que existe aqui dentro, que fica localizada posterior ao processo zigomático da maxila, que faz parte do sistema respiratório e que a gente consegue ver a cavidade maior com melhor exatidão pela face medial da maxila. Então, pessoal, se essa é a face anterior, o que está por trás é a face posterior. E quais são os acidentes anatômicos relevantes para a odontologia que se pode ver nessa região? Então, se eu levantar aqui um pouquinho, isso aqui seria a face oclusal, né? Mas nós vamos se ater a essa face aqui, que é a face posterior, ou também chamada de face infratemporal. Nessa face aqui, o primeiro acidente anatômico relevante para a odontologia é esse excessozinho ósseo que existe aqui nessa região, que é chamado de tuber da maxila. Esse excesso ósseo, geralmente ele é utilizado para fazer as remoções de enxerto autógeno. Quando eu falo a palavra enxerto autógeno, é quando eu vou remover uma parte, no caso do enxerto ósseo, vou remover uma parte óssea do próprio paciente e vou recuperar uma região onde está defeituosa. E, geralmente isso é feito nas situações de implante ou de alguma fratura da face dos alvéolos. Então, por exemplo, olha aqui, nesse caso aqui, ó, como as eminências alveolares estão aqui meio que furadinhas, é porque tem uma deficiência óssea nessa região. Então, dá-se para tirar o tuber da maxila, e ele vai ser triturado e vai ser reenxertado nessas regiões para corrigir esses defeitos. Então, uma área doadora segura na maxila é o tuber da maxila, que fica localizado na face infratemporal ou face posterior da maxila. Localizado um pouquinho acima do tuber da maxila, tem-se a tuberosidade da maxila. Essa tuberosidade é como se fosse uma ranhura que fica na superfície da face posterior, e ela serve como alerta, indicando que não pode ser desinserido deve-se tomar cuidado para não se desinserir o tecido que está superiormente a essa região, porque aqui nesse caso não dá tanto para observar, mas é como se essa parede aqui tivesse inteirinha. Sobre essa região aqui vão ter as foraminas alveolares, que dão passagem ao feixe vasculo nervoso, que vai inervar a membrana que reveste o seio maxilar, que é denominada de membrana de Schneider, e por meio das foraminas que passa o feixe vasculo nervoso, que vai fazer a inervação dessa região. Então, por isso que quando na situação clínica onde você teve a desinserção de todos os tecidos que estão aqui sobre essa região, chegou na tuberosidade da maxila, tomar cuidado para não chegar na região das foraminas, para não ter o rompimento do feixe vasculo nervoso, que vai poder gerar algum comprometimento na inervação e na vascularização do seio maxilar. Ainda na face posterior, podemos dizer também que existe nessa região o processo zigomático, que é exatamente a área de conexão entre o osso zigomático e a maxila. Então, são esses os acidentes anatômicos da face posterior da maxila. Essa região aqui, pessoal, que é onde fica localizado o globo ocular, é denominada de face orbital, justamente por isso, porque é onde se localiza o globo ocular. Então, no nosso caso aqui da nossa peça anatômica, essa região aqui seria o assoalho do globo ocular. No nosso caso aqui, ela está meio quebradinha, ele seria um pouco mais inteiriço, e sobre essa região teria um sulco infraorbital, e ele vai terminar no forame, que vai atravessar essa região aqui. Então, que vai atravessar essa região daqui para cá, que vai terminar no forame infraorbital, que está localizado aqui. Então, esse trajeto entre esses forames é denominado de canal infraorbital. Na odontologia, ainda para fazer uma correlação, o assoalho do globo ocular ele corresponde ao teto superior do seio maxilar. Então, é importante fazer essa correlaçãozinha aí. Então, pessoal, na face nasal, nós temos aqui o assoalho da cavidade nasal,
Temos aqui também a crista conchal inferior, que é nada mais nada menos que uma crista ósseazinha. Aqui no caso, se ela tivesse inteirinha, como no caso aqui que a gente tem aqui no nosso esqueleto, vocês conseguem ver aqui nessas laterais aqui, que tem como se fosse um pedacinho de osso. Isso aí corresponde a isso aqui no osso original, que na verdade ele é um pouco maior do que isso aqui, que é a concha nasal inferior, que faz a separação dos meatos nasais. Isso nós vamos ver com maior profundidade nas outras aulas. E aqui também, como nós temos como nós temos o seio maxilar, vai precisar existir uma área de comunicação entre a cavidade nasal e o seio maxilar, que é denominado de hiato do seio maxilar, que é onde vai se localizar o ósseo que faz a comunicação entre a cavidade nasal e o seio maxilar. Aqui no nosso caso ele está meio quebradinho, mas o importante é que vocês entendam que vai haver sim uma comunicação entre a cavidade nasal e o seio maxilar. Então, pessoal, como já foi discutido nas nossas aulas teóricas, na sala de aula, eu expliquei para vocês que toda a área de extremidade é denominada como processo, ou seja, essa extremidade aqui, pelo fato dela se comunicar com o osso frontal, esse aqui é o processo frontal do osso maxilar, esse aqui, no caso aqui, que é a área de comunicação entre a maxila e o osso zigomático, que é esse aqui, é denominado de processo zigomático. Essa partezinha aqui, como ela é composta por duas lâminas, existe a lâmina vestibular e a lâmina palatina, elas também são denominadas de processo e são chamadas de processo alveolar. No caso, esses aqui são os únicos processos que não faz comunicação com nenhum outro osso. No caso aqui é a lâmina vestibular com a lâmina palatina, no caso os dois processos alveolares, que vão formar as cavidades alveolares ou os alvéolos onde ocorre a implantação dos dentes. Então, nesse caso, a maxila ela tem 4 processos: o processo zigomático, o processo frontal, o processo alveolar e o processo palatino, que é exatamente essa região aqui, que ela vai receber esse nome de processo palatino. Por quê? Porque ela vai fazer a comunicação entre o osso alveolar e o osso palatino, que a gente consegue observar essa diferenciação a partir dessa linhazinha aqui, ó, que faz parte que é denominada de sutura palatina transversa. Então, a união das duas maxilas, vistas por oclusal, seria exatamente assim. A união dessas duas maxilas vai formar a intersecção cruciforme. Deixa eu ver se eu consigo juntar aqui as duas para mostrar para vocês. Deixa eu segurar aqui. Mais ou menos. Não está muito bem alinhadinho, mas dá para vocês entenderem. Então, essa daqui é a sutura palatina mediana. Na porção anterior da sutura palatina mediana vai ter a formação, tá vendo lá? Uma fissurinha localizada na distal. Na distal não, localizada sobre a linha média, entre os dois incisivos centrais, mais ou menos nessa região aqui, que eu não consigo segurar e apontar ao mesmo tempo. Vai ter a formação do forame incisivo, que dá a passagem para o nervo incisivo, que vai inervar toda a porção anterior, que é essa porção aqui, do palato duro. Lá na região posterior, na comunicação entre, nessa região aqui mais ou menos, vai ter uma sutura que é denominada de sutura palatina transversa, aqui assim. A partir daqui, se deslocando para posterior, temos o denominado lâmina horizontal do osso palatino. E sobre ela tem-se 2 forames, que é o forame palatino maior e o forame palatino menor, que dá abertura e passagem para o nervo palatino maior e palatino menor. Ok? Então, nos encontraremos aí na nossa aula prática para facilitar o entendimento dessas estruturas que eu já tenho falado para vocês. Até a próxima. Tchau.